Existe uma certa mística em cima do sétimo grau do campo harmônico maior, onde talvez essa mística exista porque é um acorde meio diminuto, onde muitas pessoas relacionam acorde meio diminuto a acorde difícil, acorde que não é tão fácil de implementar aí na execução de uma música, mas na verdade todo esse entendimento pode ser facilitado observando a forma que eu vou falar para você aqui nessa aula, beleza? E então essa mística, essa espécie de maldição, digamos assim, desapareça. No início é totalmente normal a gente focar nos 6 principais graus ali, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto, ali são os primeiros acordes mais importantes da harmonia, certo? Do campo harmônico maior, e o sétimo grau a gente deixa para pegar um pouquinho depois. Só que uma hora a gente vai precisar, uma hora você vai querer trazer uma qualidade diferente para a música que você está tocando, que só o sétimo grau consegue trazer. Então você precisa aprender logo. Por exemplo, essa música aqui, olha. Bendito seja o Cordeiro. Esse aqui é um exemplo. Aqui sem o sétimo grau, certo? Olha, Sol, primeiro grau, Si menor, terceiro grau. Bendito seja o Cordeiro. Agora vamos adicionar o sétimo grau aqui para você ver a sonoridade. Olha, bendito seja o Cordeiro. Percebeu? Beleza? Então aqui, olha, adicionando o sétimo grau aqui, olha. Beleza? Que aqui é Fá sustenido meio diminuto. Bendito seja o Cordeiro. Percebeu como tem uma sonoridade diferente, uma sonoridade melhor? Então, a gente vai ver como você vai formar, só duas coisas que a gente vai ver, certo? Como formar esses acordes meio diminuto e como aplicar dentro do campo harmônico. É uma forma bem simples. A gente vai utilizar duas formas, beleza? Dois shapes para que a gente forme todos os acordes meio diminuto. Não precisa, né, se você se preocupar em muitos tipos de formação. Só duas formas. E também como aplicar. Vamos ver tudo isso aqui nessa aula. Se você não me conhece ainda, eu sou o Max e nesse canal aqui eu ajudo quem quer aprender a tocar violão. Se esse é o seu sonho, o seu objetivo, considera nos seguir por aqui, beleza? Se inscreve aqui no canal e também deixa o like aqui nessa aula, para que assim a gente possa ter uma proximidade maior e eu consiga ajudar você de verdade, beleza? Então se inscreve, deixa o like e vamos lá, que o sétimo grau ele não é um bicho de 7 cabeças. A gente pode... primeiramente formar eles de forma bem simples, utilizando dois shapes aqui, dois formatos apenas, e também existe uma forma bem simples de a gente pensar, né, aqui a utilização dele dentro de uma música. Primeiro de tudo, a primeira parte é a formação desses acordes, com dois formatos. Primeiro de tudo, para que a gente consiga entender, a gente vai utilizar aqui, olha, vai observar na verdade a corda Ré, ok? E nós vamos, cada uma dessas casas, elas irão corresponder à tônica de algum acorde desses meio diminuto, que todo acorde meio diminuto, né, ele vai ser o sétimo grau de algum campo harmônico maior. Então, aqui, olha, a gente precisa saber o nome de cada uma dessas notas aqui, é bem simples. Se a corda aqui, olha, é Ré, a quarta corda aqui, olha, é Ré, então a primeira casa é Ré sustenido. A segunda casa é Mi, beleza? Depois temos Fá, então de Mi já vemos para Fá. Depois aqui, olha, a próxima casa, Fá sustenido, depois Sol, depois Sol sustenido, depois Lá, depois Lá sustenido, depois Si também não tem sustenido, então a gente já vem para Dó, Dó sustenido aqui e Ré. Beleza? Então você memorizar isso aqui é importante para que você depois venha colocando a tônica do formato aqui que a gente vai ver aqui agora. O meio diminuto aqui com a tônica na quarta corda, que é a corda Ré, é esse formato aqui, olha. Percebeu aqui? Eu vou deixar aí na tela para que você possa ver de forma melhor. Mas no caso aqui, olha, tônica aqui, olha, primeiro dedo 1 aqui na corda Ré, primeira casa, dedo 2 aqui, olha, na corda bem abaixo, na casa da frente, dedo 3 bem abaixo do segundo na mesma casa e dedo 3 na primeira corda aqui bem abaixo do terceiro, beleza? Na mesma casa. Então fica assim, olha, o formato aqui. Esse é o formato, beleza? Do acorde meio diminuto. Nesse caso aqui, olha, aqui é Ré sustenido, então é Ré sustenido meio diminuto, porque olha aqui, ó, o dedo 1 tá na tônica aqui, que a gente viu na corda Ré aqui, olha, a quarta corda. Ré sustenido aqui, olha, beleza?
e aí a gente forma o restante do acorde aqui, dando o nome dele correto, certo? Então fica Ré sustenido meio diminuto aqui, olha. Beleza? E se a gente trouxer aqui, olha, a tônica para Mi, a gente vai formar ter o mesmo formato aqui, olha. E a gente vai ter Mi meio diminuto. Aí se a gente trouxer aqui para a terceira casa, onde é Fá, olha, a gente já tem aqui, olha, a tônica Fá, então a gente tem Fá meio diminuto. Aqui em Fá sustenido, olha, a tônica aqui em Fá sustenido, a gente forma o mesmo aqui, olha, temos Fá sustenido meio diminuto. Se a gente trouxer aqui para Sol, olha, a tônica aqui em Sol, a gente forma um acorde aqui, olha. Então a gente tem Sol meio diminuto. Aqui em Sol sustenido, olha, aí forma um acorde, Sol sustenido meio diminuto. Lá, aí forma aqui, olha, Lá meio diminuto. Lá sustenido meio diminuto. Si, aqui a tônica em Si, aí forma um acorde, olha, Si meio diminuto. Dó meio diminuto. Dó sustenido meio diminuto. Ré meio diminuto, ok? E aí essa é a primeira forma, onde a gente pode formar esse acorde, mas às vezes pode ser que você precise fazer um acorde que esteja bem aqui, por exemplo, Ré meio diminuto, aonde ele vai ser, no caso, o sétimo grau do tom de Ré sustenido. Então Ré meio diminuto, por exemplo, vai ser o sétimo grau desse tom aí. Aí para que você não tenha que vir de Ré sustenido para cá, assim pode ficar meio longe, aí então a gente tem que aprender o outro formato, o segundo formato, porque aí a gente vai encontrar mais próximo, para que a gente não tenha que andar tão longe. Aí algumas formas vai ficar mais próximo esse formato aqui, olha, que a gente acabou de ver. E em alguns outros campos harmônicos, pode ser que esses acordes meio diminuto fique mais próximo com esse segundo formato. Então a gente vai poder utilizar esses dois formatos, levando em consideração a proximidade, para que fique mais fácil, né, que a gente não tenha que ficar andando muito aqui no braço do violão. Então a gente vai ter esse segundo formato, que é esse aqui, olha. Beleza? Esse aqui é o segundo formato, mas ele vem com a tônica na corda Lá, beleza? E a corda Lá aqui, olha, ela solta, obviamente, o nome dela é Lá, certo? Então, olha, a primeira casa é Lá sustenido. Segunda casa aqui, olha, é Si. Terceira casa, Dó. Quarta casa, Dó sustenido. Quinta casa, Ré. Sexta casa, Ré sustenido. Aí a gente continua. Mi, casa por casa. Aí Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido e Lá, até aqui na 12ª casa, certo? Então a gente memoriza isso aqui também, certo? Cada um desses pontos aqui, cada uma dessas notas aqui. E então a gente vem com o formato que eu acabei de mostrar, que é esse formato aqui, olha. Beleza? Eu vou deixar aí na tela para que você possa ver, olha. Dedo 1 na corda 5, certo? Que é a tônica desse formato. Dedo 2 aqui na corda, na mesma casa do dedo 1, só que na terceira corda. O dedo 3 na casa à frente aqui, olha, na outra casa aqui e na quarta corda. E o dedo 4 na segunda corda, na mesma casa aqui, olha, do terceiro dedo, certo? Então fica dessa forma aqui. Esse é o formato. Aí, aqui nós temos a tônica que está indicando qual é esse acorde. Ó. A tônica indica aqui que é Lá sustenido, meio diminuto esse acorde. Olha. Aí se a gente trouxer a tônica aqui, olha, para Si, aqui é Si, olha, na tônica aqui do acorde. Então a gente tem Si meio diminuto. Trazendo aqui, olha, para a terceira casa, a tônica na terceira casa, aqui é Dó. Essa nota aqui, olha, da terceira casa na corda Lá. Então aqui a gente tem Dó, beleza? Dó meio diminuto. Trazendo para a quarta casa, a tônica aqui é Dó sustenido. Então aqui a gente tem Dó sustenido meio diminuto. Trazendo aqui para Ré, beleza? Que é na quinta casa da corda Lá, a gente tem Ré meio diminuto. Na próxima casa aqui, onde é Ré sustenido, a gente tem Ré sustenido meio diminuto. Na próxima casa, só trazendo o mesmo formato. Mi, meio diminuto. Traz o mesmo formato para frente, onde aqui a tônica é Fá. Fá meio diminuto. Aqui onde é Fá sustenido meio diminuto.
Sol sustenido aqui é a tônica, olha, traz o mesmo formato, beleza? Meio diminuto, Sol meio diminuto. Sol sustenido aqui, olha, Sol sustenido meio diminuto, e Lá aqui na 12ª casa, Lá meio diminuto. Então nós temos todas as 12 notas aqui, certo? Todas as 12 tônicas, onde a gente traz o mesmo formato, e a gente tem aqui também todos os meio diminutos que a gente precisar. Então aqui a gente já tem tudo que a gente precisa para tocar esse 7º grau aí dos campos harmônicos maiores, beleza? Nos campos harmônicos menores, esse acorde meio diminuto, ele vai ser sempre o 2º grau. Mas estamos aplicando primeiro aqui, olhando para o campo harmônico maior. Então já vimos como a gente forma esses acordes meio diminuto. Existem outros formatos outros shapes onde a gente pode formar, mas nós vamos observar nessa aula somente esses 2 formatos aqui por enquanto. E então agora a gente só precisa entender como a gente vai adicionar isso dentro do campo harmônico de uma forma simples, porque a gente já sabe que ele é o 7º grau. Só que para que a gente vá primeiro, segundo, imaginando dentro do campo harmônico, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e 7º, a gente tem uma estrada longa até chegar nele. Então a gente precisa encurtar esse caminho, pegar um atalho para que a gente encontre ele de forma mais fácil, partindo de um determinado tom. E a forma mais fácil, que eu acredito que seja a mais fácil que existe, é a gente sempre imaginar ou sempre lembrar que o 7º grau ele está sempre meio tom atrás do 1º grau, que é o tom, certo? Então está um semitom atrás, ou seja, meio tom atrás, né? Por exemplo, eu vou explicar aqui agora. Vamos pegar aqui, por exemplo, em Dó, olha. Beleza? Aqui em Dó. Olha só, se o tom é Dó, ele é o 1º grau. O 7º grau desse campo harmônico de Dó maior que a gente está fazendo aqui, o 7º grau dele vai estar meio tom atrás. Ou seja, a gente tem que voltar uma casa, olha. Voltou uma casa, a gente voltou meio tom. Então aqui, olha, Dó, quando a gente volta meio tom, a gente tem Si. Isso significa que o 7º grau de Dó aqui, olha, é Si meio diminuto. Beleza? O 7º grau sempre é meio diminuto. Do campo harmônico maior é sempre meio diminuto. Então a gente voltou aqui, olha, meio tom. Temos aqui o nosso 7º grau, beleza? É só formar o acorde aqui, olha. Dó, aí 7º grau de Dó, Si meio diminuto. Bem aqui pertinho dele, olha. Beleza? Então é muito simples a gente conseguir tocar. Por exemplo, bendito seja o Cordeiro. E aí a gente dá continuidade. Beleza? A gente dá continuidade na música. Mas aqui a gente já conseguiu adicionar. Você viu como deu certo. Se for Ré, por exemplo, aqui, olha. Você vem aqui, olha. Quem é que está meio tom atrás de Ré? Que vai ser o nosso 7º grau do campo harmônico de Ré. Bem aqui é Ré, olha. Beleza? Quem está atrás? Dó sustenido. Então vai ser Dó sustenido meio diminuto. Aqui, olha. O 7º grau de Ré. Beleza? Olha. Ré. Aí voltou meio tom. Deu Dó sustenido, olha, Dó, Dó sustenido, Ré. Então essa aqui do meio é Dó sustenido. Se estamos em Ré, precisamos, olha só, entendeu isso? Qualquer coisa que você não estiver entendendo, deixe nos comentários. Mas eu acredito que está dando para entender, beleza? Bendito seja o Cordeiro. E aí a gente dá continuidade. Aqui a gente viu em Ré, né? E sempre lembrando dessa regra. O 7º grau, beleza? Que vai ser meio diminuto. O 7º grau do campo harmônico maior, que vai ser um acorde meio diminuto, ele sempre está meio tom atrás do 1º grau. O 1º grau, obviamente, é o tom do campo harmônico. Como a gente viu aqui. Se o tom for Mi, por exemplo, aqui, olha. Mi maior. Aí, então, atrás de Mi, olha só, aqui Mi, atrás dele, meio tom atrás, a gente tem Ré sustenido, beleza? Ré sustenido. E a gente viu que o Ré sustenido, ele pode ser feito bem aqui, onde, olha, Mi aqui, olha, beleza? E aí o Ré sustenido a gente pode fazer naquele outro formato que a gente viu, para ele ficar bem próximo aqui, olha. A corda Ré solta, aí a primeira casa é Ré sustenido. Então a gente já tem aqui, ó, aquele primeiro formato que a gente viu, olha. Beleza? Ré sustenido aqui, meio diminuto, Ré sustenido meio diminuto. Então, esse Ré sustenido meio diminuto está meio tom atrás
do primeiro grau, que desse campo harmônico de Mi maior aqui, olha. Então a gente vai fazer, olha, bendito seja, e a gente continua, o Cordeiro que na cruz, por aí vai. Então a gente encontrou aqui em Mi, né, meio tom atrás dele aqui, olha, Ré sustenido, que a gente pode fazer bem aqui, olha, Ré sustenido, meio diminuto. Em Fá, aqui, olha, também, olha, bem simples aqui, olha. Quem está atrás, meio tom atrás de Fá, é Mi, olha. Aqui atrás é como se fosse aqui, olha. Aqui a gente pode vir aqui, olha, para Fá, certo? Olha, aqui é Fá. Meio tom atrás aqui, olha, a gente tem Mi, certo? Ó. Aí então a gente precisa fazer Mi meio diminuto como sétimo grau do campo harmônico de Fá. Aí, olha, então a gente tem Mi bem aqui, olha. Beleza? Olha, Ré sustenido, Mi, ok? Então aqui a tônica a gente faz aquele primeiro formato de acorde meio diminuto. Então a gente já tem aqui o sétimo grau, olha. Bendito seja, percebeu como deu certinho? Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu, e por aí vai. Aí continua tocando, certo? Sabendo que meio tom atrás aqui, olha, Mi, certo? Tom de Fá maior. O sétimo grau dele é Mi, meio diminuto. Está meio tom atrás e a gente faz esse formato. Em Sol aqui, olha, também é muito simples. A gente vai utilizar o quê? A mesma regra. Meio tom atrás de Sol é Fá sustenido. A gente vai ver que está bem aqui, olha, Fá sustenido aqui. A gente faz ele aqui, certo? Então a gente faz assim, olha. Bendito seja, beleza? Percebeu? Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Aí em Lá aqui, olha, sempre levando em consideração a mesma regra. Meio tom atrás de Lá está Sol sustenido. Beleza? Olha, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido aqui. Então o tom é Lá, o campo harmônico de Lá, meio tom atrás dele tem Sol sustenido. Aonde a gente vai ter Sol sustenido bem aqui, olha. Beleza? A gente pode fazer assim, olha. Bendito seja o Cordeiro. Então esses outros acordes ali, certo? Os outros acordes que compõem a música são os outros graus que a gente já mencionou várias vezes aqui no canal, certo? Todos os outros 6 principais. E agora você está observando como aplicar esse sétimo grau, sabendo sempre que o sétimo grau ele é meio diminuto e ele está sempre posicionado, a tônica desse acorde está sempre posicionado meio tom atrás do primeiro grau. Se você tem alguma dúvida ainda, volta o vídeo, assiste novamente, beleza? Vai pegando cada um dos pontos aqui das cordas, das tônicas que você precisa, certo? E vai aplicando aí em uma música, ok? Para que você consiga dominar completamente essa introdução do sétimo grau. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu estou aqui para ajudar você, beleza? Conte comigo e a gente se vê na próxima aula.